Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Estamos aqui para mais um daqueles nossos bate-papos semanais aqui do Fazendo Quadrinhos, né? Importante, antes de qualquer coisa, antes de começar nosso bate-papo aí do vídeo de hoje, é, trazer para vocês, reiterar algo que eu sempre falo, que tudo que eu comento aqui, né, que eu mostro para vocês, que eu compartilho com vocês, é uma opinião pessoal, obviamente, né? Não é a verdade absoluta de jeito nenhum. E mesmo essa opinião que eu trago para vocês, ela está suscetível a uma transformação, né? A uma mudança, tanto da minha própria parte, como alguém de vocês que eventualmente possa trazer algo ali, escrever alguma coisa ali na postagem e falar, Laudo, olha, eu acho que isso. Então, é só uma troca de ideias, né? Um pouco dessa experiência que eu tenho de todo esse tempo de estrada fazendo quadrinhos, tá, pessoal? Então é isso, é mais uma dica, né? É mais um tempero, um temperozinho aí para vocês aí que estão trilhando esse caminho de fazer quadrinhos, seja qual a altura da quilometragem que vocês estão, tá? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma questão que me foi trazida pelo Samuel Sarjo, que é um quadrinista de uma geração nova aí que vem despontando aí com um trabalho muito legal, muito bom. E ele trouxe uma pergunta bem interessante, bem pertinente, que eu vou responder, né? E acho que serve para muita gente também aí que vem acompanhando esses meus vídeos, tá? A questão que o Samuel traz é o seguinte: é como poderíamos usar uma experiência, né, uma experiência pessoal para criar uma ficção. Ele trouxe uma questão muito, como eu disse, muito pertinente, muito interessante para a gente, né, tentar debater um pouco aqui. Primeiro é o seguinte, vamos esquecer, porém deixar aqui de lado, né, aquela questão que toda obra que o artista faz, seja ele o criador absoluto, né, o cara que gerou a ideia, ou você está trabalhando numa parceria, seja lá o que for, ela sempre tem algo de pessoal, né? Ela sempre transmite aquele seu olhar sobre, né? Mas vamos lá. É, Vamos partir da ideia um pouco além, um pouco acima de uma coisa um pouco óbvia, isso falando dentro do universo da criação das histórias em quadrinhos, que é a história biográfica. A história, se vocês forem dar uma pesquisada, uma olhada, vocês vão perceber que a grande maioria das histórias biográficas, elas feitas, acredito que na maioria dos casos, por autores e autoras que escrevem e desenham, elas retratam aquele momento, aquela realidade, né, que ele vive, né, ou alguns anos para trás, enfim, mas é aquele momento. Ele nunca se pega a sua experiência e transporta para outros gêneros ficcionais. Explicando um pouquinho melhor, ele há pouquíssimos casos em que aquela experiência ela vira uma obra de ficção científica, de faroeste, de um drama, uma comédia, uma história medieval, uma história infantil, seja lá o que for, tá? Geralmente, não é uma regra, se trabalha com aqueles elementos da realidade do autor. É legal, tudo pode. Talvez seja uma experiência interessante você trabalhar com essa experiência de uma forma um pouco mais no subtexto, uma coisa metafórica, vamos dizer assim, tá?
entenda que não estou falando que tal jeito está errado, tal jeito está certo, faça assim, eu estou dando possibilidades, né? Seguindo o princípio da pergunta do Samuel. Então vamos lá, eu vou pegar uma experiência minha. Primeiro eu quero entender por que eu quero contar uma experiência pessoal numa história em quadrinho e por que eu quero levar isso para o público, que é algo, abrindo um parênteses aí, que é muito importante a gente lembrar do público, do leitor, que afinal de contas é quem consome o que nós produzimos, né? Mas, e os quadrinhos, ao contrário de um quadro que está exposto numa galeria de arte, a nossa obra ela está em livrarias, em bancas, na internet, então aquilo tem que mover algo, o assunto daquela obra tem que interessar o leitor. Então, por que você quer contar? O que está te movendo a pegar uma coisa pessoal e transformar aquilo numa história em quadrinho? Você quer compartilhar aquilo com o público. Então vamos entender, vamos pensar e vamos fazer uma estimativa que aquilo, de certa forma, ou toda a história, ou alguns pontos, alguns elementos daquela história vão tocar o leitor pela identificação, é óbvio, pensando que os problemas, as experiências, tudo, somos todos iguais, né? Então não existem coisas que outros não possam viver ou ter vivido, né? Enfim. Voltando, aquela questão do o que você quer contar e o porquê que você quer contar, como vamos pegar esses elementos e transformar isso numa história dentro de um outro campo que não da nossa realidade. Vamos trabalhar com essa possibilidade que vai nos proporcionar um pouquinho mais de trabalho aqui na nossa criatividade, tá? Então, o que é essa experiência? O que foi? Por que ela é importante, mais uma vez? E qual o saldo disso? Aonde desaguou essa experiência? Então, esses pontos, né? Por que você quer, o que foi e no que deu, vamos dizer assim, é a sua história. Feito isso, qual o tamanho que essa história vai ter? Ela é uma história curta? Ela é uma graphic novel? É um álbum? 100, 150, 200 páginas? Tá? Essa linha, essa história, ela se adequaria a que gênero? Podemos trabalhar com a realidade, né? Como já disse, mas e se eu quiser fazer, sei lá, uma história passada, uma história na Idade Média, uma história de magia, espada e magia? Como vamos pegar esses elementos dessa nossa experiência, os elementos de ambiente, de cenário, de locais e de pessoas, e como vamos transformá-los? Qual é a representatividade que eles têm aqui, que eles vão ter nessa história? É um elemento muito interessante. Veja que a partir que nós começamos a pegar a história, vamos transformar ela para um outro gênero e vamos criar os signos, os ambientes reais para esses elementos, os ambientes ficcionais aqui vamos lá, dessa história de espada e magia, e essas pessoas que se relacionaram conosco, como que personagens vão ser aqui e quais seus signos, né? Quais as representatividades que eles vão ter, né? E vamos começar a trabalhar na história criando isso. Eu, o protagonista, porque a experiência é minha. Eu, homem, né? Eu, Laudo, né? Eu preciso também ser o protagonista, eu preciso ser um homem também. A experiência dessa história pessoal que eu estou transpondo para um universo, vamos lá, do exemplo de espada e magia, ele também precisa ser um homem,
e se ele for uma mulher? Tudo bem, eu não sou uma mulher, mas e se eu quiser trabalhar com esse elemento a mais de transformação, né, dessa experiência aqui para essa obra de ficção? Ah, mas aí eu vou estar mudando muito. Lembrando que a experiência pessoal, ela serviu como base para eu criar uma obra de ficção. Então, todos os elementos contraditórios, dramáticos, engraçados que tem aqui, eu vou jogar para esse elemento ficcional. Feito isso, né, de uma maneira que essa obra, a hora que ela for terminada, for trabalhada, respeitando todos os pontos que eu quero contar aqui, contado dessa maneira aqui, elementos tão corriqueiros que, de repente, aqui eles possam ter uma carga dramática e de aventura maior, vamos dizer assim, porque ela vai representar aqui, talvez mais fisicamente falando, vamos dizer assim, algo que foi mais denso no seu campo emocional. Esses são os elementos interessantes para se trabalhar. Caiu o papel. Esses são os elementos interessantes para se trabalhar. Qual o saldo disso? De você trabalhar com um elemento pessoal, né? Uma história pessoal para uma história totalmente ficcional, é que você pode tornar isso muito mais abrangente, tá? Você pode tocar muito mais as pessoas, não que uma obra biográfica retratada bem fiel à sua realidade também não vai tocar as pessoas. Pelo contrário, o grande sucesso que obras em quadrinhos biográficas vem tendo ao longo desse tempo todo prova que toca as pessoas também, né? Gera identificação. Mas você transformando isso, né, toda essa experiência sua numa metáfora para criar uma obra, né, que seja lá qual for o gênero, você pode aproximar, porque tirando todo aqueles adereços que essa obra ficcional tenha, né, de aventura, de dragão, de espada, né, dando como exemplo espada e magia, você vai cativar o leitor naquilo. Lembrando mais uma vez que o que torna isso muito interessante, essa ideia, né, essa ideia trazida nessa questão pelo Samuel, é que, mais uma vez, né, somos todos iguais, não existe experiência única, né? Ela é única a partir do momento que ela é sua, mas não que outras pessoas também não vão vivenciar elas de um outro jeito, senti-las de um outro jeito. Afinal, nós, mais uma vez, somos todos iguais. Então, isso vai propiciar algo que talvez seja fundamental, ou é fundamental para uma história em quadrinho, que é a identificação criador e leitor, tá? Lembrando aqui uma parte bem técnica desse papo nosso aqui, que se você não é um roteirista, e se você é um desenhista que não escreve, tá? E você tá com essa necessidade, você tem essa necessidade de contar algo pessoal numa história em quadrinho, sente com alguém que escreva, sente com um parceiro roteirista, desde que esse parceiro, né, tenha um bom relacionamento com você e que possibilite que você passe para ele toda essa carga pessoal, toda a experiência, para que ele ajude isso a transformar numa história em quadrinho, né? Ele seja o condutor daquela experiência sua, né? E vocês dois serão condutores dessa sua experiência pessoal para o leitor, tá? São possibilidades de todos os campos, tá? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Lembrando que, assim como foi feito, né, pelo Samuel, deixem umas questões aí, deixem dúvidas, deixem pareceres, deixem questões a serem levantadas que a gente vai debatendo aqui ao longo desses nossos vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com o nosso Fazendo Quadrinhos. Grande beijo.